Já ouviu falar de coachbots? É isso mesmo, o nome mistura chatbot com coach. E são plataformas de inteligência artificial que oferecem treinamento para trabalhadores para lidar com desafios no ambiente de trabalho. E olha, o uso dessas ferramentas, ele está ganhando espaço, viu? Que tem levantado alguns questionamentos. Será que essa é uma forma realmente de complementar o trabalho do coaching humano? Ou é uma ameaça para esse mercado de profissionais, à medida que essas plataformas estão cada vez mais completas? E ainda existem questões éticas e legais que envolvem os dados das pessoas que passam, pelo processo com a ferramenta tecnológica. Bom, para conversar sobre tudo isso, faço agora a conexão com o João Vitor Archegas, que é professor em Direito, também mestre por Harvard e muito fera nessa área toda de tecnologia. Boa tarde, João, seja sempre muito bem-vindo à Conexão. Boa tarde, Kelly. Sempre um prazer. Obrigada mais uma vez. Bom, acho que esse assunto é importante porque a inteligência artificial está aí, todo mundo tem acesso e muitas pessoas conversam com a inteligência artificial de todos os assuntos. Nesse ponto, qual que é a sua avaliação? Considerando que a relação humana é muito importante, o olho no olho, Muitas vezes o coach ele consegue pegar situações que a IA não vai conseguir perceber, mas ao mesmo tempo, a tecnologia tem avançado bastante. Então, qual que é a análise que você faz? A gente está passando por uma segunda revolução em termos de inteligência artificial. A primeira foi o advento dos grandes modelos de linguagem natural, como o caso do ChatGPT. Isso fez com que vários outros serviços e produtos fossem construídos com base nessa tecnologia. Um desses produtos e serviços é justamente esses chatbots que prometem resolver inúmeros problemas. E a gente vem chamando essa segunda revolução, baseada na primeira, de agentes de inteligência artificial. Então, hoje você já consegue treinar um agente de inteligência artificial, por exemplo, para marcar uma consulta médica por você, para organizar a tua agenda, para fazer serviços que antes seriam feitos por um secretário, uma secretária. Só que esses agentes de inteligência artificial também prometem revolucionar esses outros campos profissionais, como, por exemplo, o campo do coaching, o campo da terapia. E aí surge uma questão, que é uma questão ética também, de se é possível, de fato, substituir a interação humana nesses outros campos da nossa vivência social. E, de fato, nada substitui a interação humana. Isso vai ter um impacto, em especial um impacto para aquelas pessoas que não têm condições de pagar o custo, de ter ali um profissional à sua disposição para resolver um problema, seja na sua vida profissional, seja do ponto de vista da sua vida pessoal, emocional e assim por diante. Então, o que vai acontecer? A gente vai ver cada vez mais uma divisão entre profissionais de alto escalão, por exemplo, em empresas, grandes empresas multinacionais, que vão ter à sua disposição um coach para falar sobre metas de carreira, para falar sobre comunicação, linguagem, liderança e assim por diante, e as outras pessoas de baixo escalão que não vão ter acesso a esse tipo de serviço e vão acabar usando os serviços ofertados por empresas que desenvolvem chatbots como esse coachbot, para ajudar você no seu desenvolvimento profissional. Então, essa diferença ela precisa estar no radar, justamente porque a gente acaba aumentando algumas desigualdades que já existem. E até porque, em relação aos dados, ao sigilo dos dados, como que a gente pode avaliar? Olha, essa é uma questão super importante, porque esses serviços, eles dependem de privacidade. Eu confio no meu terapeuta, eu confio no meu coach, eu confio no meu médico. Por quê? Porque eles têm um dever profissional de manter as informações que são compartilhadas em segredo. Eles não vão sair por aí comentando sobre os meus problemas, os meus desafios pessoais, inclusive meus desafios de saúde com outras pessoas, por um imperativo profissional. Um chatbot, ele não tem moral, um chatbot não tem um conjunto de valores. Você pode ensinar um chatbot a se comportar de uma determinada forma, mas nada garante que ele não vá compartilhar essas informações e nada garante que as informações que são armazenadas eventualmente não podem vazar. Então, você precisa estabelecer também uma relação de confiança com esses sistemas de inteligência artificial. A grande questão que se coloca hoje é:
é possível estabelecer uma relação de confiança com o sistema de inteligência artificial, ainda mais considerando que essa inteligência artificial, por enquanto, pelo menos, não tem vontade própria. Ela foi criada, ela foi treinada por uma empresa que tem seus interesses. Será que essa empresa, à luz dos seus interesses, à luz dos incentivos aos quais ela responde, ela vai cuidar dos seus dados como ela deveria cuidar? Então, essas são questões que a gente precisa, de fato, levantar e para as quais a gente ainda não tem uma resposta, o que torna tudo isso ainda mais problemático, porque algumas pessoas já usam esses chatbots para serviços como os que eu mencionei, não se questionam sobre questões envolvendo privacidade e proteção de dados, e aí, eventualmente, no futuro, podem ter a infeliz surpresa das suas conversas, dos seus dados vazados. E, além de tudo, existe a questão da resposta assertiva para cada caso. A gente já mencionou aqui que nada substitui o olho no olho, né, o contato humano. E a minha pergunta para você agora vai no seguinte sentido, João: a inteligência artificial, né, esses coachbots, estão tudo preparado para realmente dar a melhor resposta? Vamos fazer uma correlação, né? A tradução de idiomas já avançou bastante nos últimos anos, né? Inclusive tendo ferramentas que traduzem não só palavra por palavra, mas de acordo com o sentido naquele texto. Então, houve um avanço significativo. E em relação a esse caso específico? Há um avanço, mas ele ainda não é o suficiente para você substituir o profissional humano, e eu acredito que não é o suficiente para substituir o profissional humano em nenhuma área. Nem mesmo nessas áreas que são mais óbvias, porque você ainda vai precisar do profissional humano fazendo uma revisão daquele resultado gerado por inteligência artificial para se certificar que aquilo está de acordo com as práticas profissionais daquele setor específico. Então, quando a gente fala de grandes modelos de linguagem natural que servem de base para esses chatbots, a gente tem que pensar no seguinte: esses modelos, eles são treinados para ser muito confiantes. Eles dão uma resposta que parece correta dentro daquele contexto, mas que às vezes tem informações inventadas, ou que tem informações desconexas, ou informações que foram tiradas de contexto. Mas ainda assim, a resposta, ela é formulada, ela é apresentada para o usuário de uma forma que parece que aquele sistema domina aquela área do conhecimento. Então, você passa a confiar no resultado daquele processo de interação com a inteligência artificial. A gente tem que voltar para um momento em que a gente desconfiava um pouco mais dos sistemas automatizados. Então, acho que a desconfiança, até certa medida, ela é saudável nessa relação com sistemas de inteligência artificial. Então, sempre se questionar: será que ela não está só me dando uma resposta para me agradar à luz da pergunta que eu fiz? Será que esse sistema não está só sendo assertivo porque ele foi treinado para agir dessa maneira? Porque ser assertivo, agir com confiança, é muito diferente de saber exatamente o que se está falando. Então, essa distinção, ela tem que ficar um pouco mais clara na nossa relação com a inteligência artificial, para a gente evitar aquela infeliz surpresa depois de descobrir que o sistema de inteligência artificial inventou informação, o sistema de inteligência artificial mentiu a respeito dessa informação. Óbvio, porque ele foi treinado para te dar a resposta que você quer ouvir, muitas vezes, né? E isso é um problema. Olha, e como, né? Obrigada pela análise, pelas informações, pelos alertas também. João, fazia tempo que você não aparecia aqui no Conexão. Feliz demais por ter você de volta. Uma boa tarde, até a próxima. Muito obrigado, até mais. Até.